varejista que fatura mais de 15 bilhões ano. Ele financia o próprio cliente, né? E agora com inteligência artificial, esse negócio ganhou uma dimensão totalmente diferente, porque você vai aprendendo a conceder crédito num nível que é absurdo ali, cada vez com margem de erro menor, né? Então, isso que eu ia dizer, é sempre procurando achar quem é o bom pagador. Na essência é isso, né? O home office que a gente está falando, assim, a não mobilidade também é uma forma de solução de mobilidade. Você evitar que uma pessoa se mova. Antes vocês ficarem ali elucubrando, né, fritarem a cabeça para pensar no que muda. Pensa no que não muda. Das coisas que não mudam, como é que você consegue ter uma visão lateral sobre elas? Se você não matar teu negócio por dentro dele, alguém vem e faz. Alguém vem e mata. O propósito do podcast é falar sobre negócios, investimento, desenvolvimento pessoal, competências. Me perguntam, para quem que é o podcast? Eu falo, para quem quer ser melhor amanhã do que foi hoje, para quem quer vencer, quer progredir, né? Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Eu sou Bruno Corano. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Para quem quiser me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano. Eu sou bem ativo no Instagram. E hoje eu recebo um executivo da indústria financeira que atuou no Citibank, no Bank Boston e no Itaú, além de ter sido sócio-diretor da BlackRock para a América Latina. Em 2014, ele se juntou ao grupo Elopar. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige, hein? Como diretor executivo da Alelo. Se pronuncia Alelo? Alelo, isso. Desde 2021, ele é o CEO da Veloy. Eu quase que eu pronunciei Velote, porque eu tenho uma empresa que eu coloquei o nome de velocidade, né? Velote. Aí, tá próximo. Tá próximo, é. Cargo que exerce junto com as funções de presidente na ABEPAM, Associação Brasileira das Empresas de Pagamento para a Mobilidade. Seja muito bem-vindo, André Turqueto. Obrigado aí, Bruno. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço você ter aberto aí sua agenda para fazer parte desse bate-papo. Também recebo um profissional com mais de 10 anos de experiência no setor de serviços financeiros e pagamentos. Passou por empresas como PinBank Brasil, DOTS, possui MBA em Liderança e Negócios Internacionais, especialização em Marketing Management e certificações em Estratégia pela Harvard Business School e Negócios Sustentáveis pela Wharton School. É o CRO da RPE, tá certo isso? Tá certo. É muita sigla, nem eu sei o que é aqui. É muita sigla. Muito bem-vindo, Lucas Dornelas. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Já começa, o que é CRO? De repente é um negócio muito óbvio que eu vou passar vergonha. É Chief Revenue Officer. Tá. O diretor de receita da companhia. O cara que faz a grana. E o que é? E da RPE, que é o nome da empresa. Exatamente. Entendi. É o cara que passa a sacolinha. É o cara que arrecada. É o cara mais importante. Sem dúvida. E fecha o nosso time um executivo que passou por mais de 10 anos na DOC, liderando a negociação de grandes contas, com 15 anos de trajetória no setor de desenvolvimento de negócios e meios de pagamento. Ele participou da fundação da RPE Tech, além de ser cofundador e diretor de negócios da RPE Retail Payment Ecosystem, focado em soluções para o ecossistema de pagamento. Muito bem-vindo, Pedro Henrique Albuquerque. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Bom, é o seguinte, eu acho que tarefa número 1, eu queria que vocês tentassem explicar, quando eu estou participando da bancada do Manhattan Connection, e eu sou o baby ali, né? A turma é bem experiente e bem mais velha. O Lucas às vezes fala, Bruno, vou te fazer tal pergunta, você tem que responder em 90 segundos. Eu falo, Lucas, como é que você quer que eu explique a geopolítica mundial econômica em 90 segundos? Eu falo, não tem como. Ele fala, não, é TV. Não que vocês tenham 90 segundos, não é isso, mas é tanta coisa para a gente debater que a história de vocês é tão vasta que eu vou lançar esse desafio. André, quem é o André? Onde você se criou? E conta um pouco aí da sua experiência, porque você passou por vários bancos, etc. E hoje o seu negócio, você mesmo estava falando antes de começar, até difícil às vezes definir, né? É um mixto de indústrias, né? Indústria da mobilidade, com meios de pagamento, que é uma indústria na qual eu
nasci, né? Indústria financeira e tecnologia, que também está intrínseca na indústria financeira, a questão de tecnologia. Mas você já deu toda a ficha aí, me ajudou muito. Eu comecei minha carreira praticamente em bancos. Você nasceu e cresceu em São Paulo? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas só nasci. E cresci em São Paulo, mas fiz a carreira toda no mercado financeiro. Eu tive um desvio, vamos dizer assim, de rota, que foi no setor de turismo. Eu fui dirigente da CVC por um tempo, né, que também está na indústria do entretenimento, da varejo. Área financeira deles ou de outra? Eu cuidava da área de produtos, né? Mas já depois que a CVC foi depois que ela foi adquirida pelo Carlyle, né? E antes disso eu tive, né, até matando a saudade aqui, tive 4 anos na BlackRock, aqui, primeiro em São Francisco, depois aqui em Nova York. Nossa, mas isso é super, assim, super interessante. Uma pessoa, um cara da indústria financeira que foi parar em produtos de turismo e depois voltou. Pois é, não, mas a sequência foi a seguinte: eu comecei na indústria financeira, passei por muitos bancos, Citibank, você citou aí, Bank Boston, né? Fui Itaú. Depois eu tive na BlackRock 4 anos, daí eu voltei para o Brasil, fiquei na CVC durante 2 anos. E aí entrei no grupo Elopar, que é o grupo que tem, né, os negócios em comum do Bradesco e Banco do Brasil. E aí todos os nomes com Elo, por isso cartão Elo, a Cielo, a Alelo, que é a empresa de benefícios, que eu fiquei 7 anos. Né? Você tem a Livelo, que é a empresa de loyalty. E a mais recente, babyzinha, é a Veloy, que também é com Elo, mas é meio escondidinho ali, né? Que é a nossa empresa de meios de pagamento para mobilidade. Então, por isso que eu estou falando. Pô, e durante a minha carreira inteira, eu trabalhei com tecnologia. Então, produtos, tecnologia, parte de... já fiz planejamento estratégico, já fui operador, já trabalhei na área comercial. Então, eu conheço bastante bem ali o back-office, toda a parte do setor financeiro. Então, isso me credenciou bastante bem ali para me tornar dirigente de empresa, né? E desde 2021, eu dirijo aí a Veloy. Que é um meio de pagamento... para mobilidade. Ou seja, vamos traduzir isso para quem não é dessa indústria. É o cara ter se eu falar de um jeito muito estúpido... Pode falar que nunca vai ser cara, estúpido. você está falando que você está estragando quem está olhando de fora reputação. sempre traz um frescor, assim, Exatamente. Porque quando a gente fala meio de pagamento com mobilidade, significa que é o cara conseguir pagar da onde ele estiver da forma mais fácil possível. E não necessariamente é uma maquininha, porque hoje em dia, às vezes a interface do pagamento é a própria tela do celular dele, ou seja lá o que for. É essa tecnologia que você provê. É esse conjunto de tecnologias, porque não tem uma tecnologia única. Então você tem um aspecto da vida das pessoas que é o carro, como uma carteira digital, e aí o carro ele pode ser reconhecido pela placa, que é um meio de transação, de captura, pela tag, que é hoje o que está em vigência. Você tem uma carteira que pode estar no seu celular, para você transitar, para você pagar os modais de mobilidade urbana. E as pessoas não sabem disso, mas 60% da nossa receita vem do negócio PJ. Gestão de abastecimento, de grandes frotas, de veiculares, né? Caminhões, ônibus, a parte de frete, vale pedágio obrigatório, toda a parte de serviço de gestão de manutenção, uma série ali de coisas que estão por trás ali da cadeia logística no Brasil. Então, é bem vasto ali o território de atuação da Veloy. Então, eu classifico uma empresa financeira de meios de pagamento para a mobilidade, não importa se é o transporte profissional ou se é o transporte individual ou usuário de veículo, mas todos esses entes são usuários ali dos produtos e serviços da Veloy. Entendi. Lucas, e o seu business? E não só o seu business, você também nasceu em São Paulo? Conta um pouco. Sou paulistano, nasci em São Paulo, moro em São Paulo, já transitei aí pelo mundo em alguns locais, mas sede fixa em São Paulo. E estou na RPE agora há 6 meses, que o Pedro é um dos cofundadores,
E a RPE é basicamente, enfim, a gente contou um pouquinho da história da RPE, como que chegou até aqui, mas é uma empresa fundada em João Pessoa, já há 22 anos, mais de 22 anos. Os fundadores ainda estão na companhia, então é super bootstrapped ali, o que é algo muito bacana para a gente nesse mercado. E é uma empresa de cartões white label, de cartões de loja, né? A gente fala de cartão de loja. A gente faz todo o processamento desses cartões para os maiores varejistas do Brasil. São mais de 70 clientes, 70 varejistas. E além do cartão, a gente já está... a gente caminha desde o crediário, agora para o Buy Now Pay Later, que está mais na moda, mas é o carnezinho ali de loja, o crediário. E também um conceito de ecossistema, por isso o RPE, que é Retail Payment Ecosystem, que é o nome da marca. Sabia no começo. Exatamente. É esse nome desde o início? Na verdade, não. Na verdade, a empresa tinha um outro nome no início, chamava News, lá no comecinho. Depois foi adquirida por uma grande companhia aqui do Brasil. E também fizemos o spin-off dessa mesma companhia e fundamos a marca RPE aí há 3 anos. E aí, quando você fala cartões white label, eu, na minha ignorância, achei que eram os próprios bancos que emitiam. Existem cartões bandeirados... Eu sou o Mapping, a Mesbla. A gente sabe que já não existe mais Mapping mesmo. E eu iria lá no Itaú e eles soltam o co-branded, que Existem é o nome da minha época. Cartões co-branded com bandeirados Visa, Mastercard, Elo, enfim, que fazem parceria com varejistas. Mas existe um modelo onde o varejista é o grande, a estrela ali do negócio, onde ele é realmente empoderado e ele que dá o crédito efetivamente. Então, ele se torna um emissor. Mas o cartão tem bandeira. O cartão não tem bandeira. A bandeira é efetivamente o emissor e o varejista. Ele só transaciona numa rede fechada, então, que a gente chama de ONAS. Não sei se você quer ou pode mencionar um cliente, sei lá, o cartão que eu uso na Renner. Sem dúvida. Na Riachuelo. A gente tem vários clientes espalhados pelo Brasil, mas Grupo Pereira é um grande cliente, enfim, que está crescendo cada vez mais. Lojas Torra em São Paulo, Caidu, Lojas Avenida no norte do país. Enfim, são diversos varejistas ali, principalmente focados na classe CDE, desde o alimentar até passando por moda, é um cartão construção. De crédito. É um cartão de crédito, efetivamente. Só que para eu comprar só naquela loja. Só no arranjo fechado das lojas específicas da marca do cartão. E o que o lojista quer com isso? Ele quer fidelizar o cliente para que ele compre mais lá e quer economizar o custo que se o cara passar no Visa ou no Mastercard ele teria? Esses são os benefícios mais tangíveis de início, eu diria, Bruno. Que é a economia, então eu tô quebrando um intermediário, né, uma perna a mais, na verdade, do arranjo todo, que é a própria bandeira, então eu economizo com isso. E o benefício na ponta para o cliente. Com essa economia, tudo se reverte em benefício real, né? Desconto em produto, o próprio cashback, uma operação mais leve para esse cliente, ele consegue, enfim, sentir isso palpável, né? Isso é comum ou existe aqui nos Estados Unidos? Está começando a ter nos Estados Unidos. Na verdade, algumas marcas já têm alguns anos, mas é algo que está começando a ser mais utilizado como ferramenta de loyalty até, né? Porque o que eu vejo aqui é co-branded, assim, todo lugar que você vai querem te empurrar, né? Sim. Da Amazon, só para quem está assistindo, fala, co-branded, o que ele quer dizer? É você ter o cartão de crédito Visa ou Mastercard, ou seja lá o que for, do estabelecimento. Então, exatamente. Da Amazon ou da United Airlines ou da onde for. Mas não deixa de ser um cartão que eu uso em qualquer lugar. Ou a outra coisa que eu vejo não é você ter crédito, mas é você ter desde o Starbucks, você pega o cartão, que não é necessariamente o cartão físico, pode ser o aplicativo, e você carrega créditos lá e acaba, vocês já devem ter visto e lido, que o Starbucks está com... Eu não vou dizer o valor, porque se eu errar, vai ter sempre um corneteiro que vai dizer ele errou. Mas são bilhões que eles estão em caixa de gente que carregou lá 10, 20 dólares para tomar café e não tomou. Só que multiplica isso por milhões de pessoas, parece que eles estão com... Eu não lembro se são... Eu não lembro. Eu lembro que é muito dinheiro lá parado e que eles se beneficiam desse fluxo. São bilhões. Bilhões parado é bilhões rendendo de alguma forma, né? Independente da economia. Então, eu vejo muito isso aqui, esse tipo de você carregar o crédito, mas eu não sei se é crédito propriamente dito. A gente está começando a ver com a realidade, enfim, com a inflação cada vez mais pressionando nos Estados Unidos, mas a realidade brasileira é uma realidade de crédito, né? O brasileiro gosta de crédito, usa cartão de crédito. É diferente da realidade americana. Então, por isso criam esses silos aí. E aí vocês entram, o que vocês
Provém é o sistema operacional para administrar tudo isso? Que o Exatamente. Bruno repegou um cartão da loja tal, o quanto eu tenho de crédito, o quanto eu consumo, se eu não vou estourar o limite. É isso? É essa Perfeito. logística? É toda a tecnologia por trás, desde conseguir emitir o cartão e deixar na mão do varejista na loja, até fazer o processamento dessa transação inteira. E bem como todos os produtos de ecossistema que a gente chama, né? Desde parcerias estratégicas que temos de biometria facial. Então, você consegue pagar num totem específico dentro do PDV de uma loja do varejista. Isso já tem rodando no Brasil em alguns varejos. Até produtos de análise de crédito, motor. Eu vou para o Brasil com frequência e eu não vi ainda lá. Eu vou mais para São Paulo, mas tem algum lugar que você fala, vai em tal lugar que você vai ver isso rolando. É novo. Nós temos um case bem bacana que é um cliente nosso, que é o Oscar Calçados, que está utilizando. Enfim, tem algumas lojas espalhadas ali, regionalizadas, que já está com totem na loja, usando essa parceria com uma das empresas aí muito próximas nossas. Vocês devem ter ido no Whole Foods aqui, lá a gente paga com a mão, né? Vocês já viram? Lógico, o cartão de crédito está cadastrado e aí na hora de pagar você põe a palma, lê a palma e aí tá pago. Todas essas facilidades é para diminuir em fila, menor fricção, enfim, tudo isso ajuda o consumidor na ponta, né? E a última pergunta, claro, para eu passar para o Pedro. Pelo que você está falando, pequenos lojistas conseguem fazer esse negócio. Você falou de uma empresa de calçados que eu não conheço. Existe uma certa maturidade de você conseguir chegar nesse ponto, né? O varejo sempre ele foca muito no seu core. Então, o varejista ele sempre fala, eu posso investir e abrir mais loja, então eu quero focar no core do varejo. Quando o varejista está num certo tamanho, que ele consegue entender que o cartão fomenta o mercantil, ou seja, ele vai ajudar o varejo, vai se tornar uma máquina, na verdade, de fidelização, ele dá a receita por si, mas ele também fomenta, ele traz mais venda, ele aumenta a frequência, ele aumenta a ticket. Quando o varejista está nessa maturidade, que não é algo simples, mas independente do tamanho da companhia dele, ele consegue executar uma boa operação de cartão. Então, tem diversos tamanhos de varejistas. Eles faturam alguns centenas de bilhões por ano até dezenas de bilhões também. E, Pedro, eu sou paulistano, tá? Então, você leva a mesma vida miserável que nós paulistanos temos ou tínhamos por morar em São Paulo, que tá um caos? Cara, essa resposta poderia ser bem, né, porque complexa. Mas eu moro em São Paulo. Ah, é? Eu moro Puxa, em São Paulo, que pena. Eu moro em São Paulo. Mas eu me dou o luxo de voltar para minha terra bastante. Sou paraibano, nascido em João Pessoa, criado em João Pessoa. Comecei a ir para São Paulo em meados de 2016, 17 com mais frequência. Era basicamente uma semana sim, uma semana não. 2018 era 4 semanas sim, uma semana não. Era aquela história só de troca-mala. Já estava morando. Ficava no mesmo endereço, já tinha uma certa rotina, mas eu tinha casado fazia pouco tempo. E aí eu morava 500 metros da praia, então era difícil convencer, né, a minha esposa, mas a gente já tinha se alinhado desde o namoro, que eu tinha o desejo de ir para São Paulo. E fui para São Paulo em 2019. Cheguei em São Paulo dia 5 de agosto de 2019, que é o feriado de João Pessoa. Inclusive, a gente fez a viagem nessa data, na época. E aí, logo depois pandemia, né? Então, ficamos dentro de casa ali. Mas eu já estava adaptado à cidade, ao ritmo. E eu sempre falo que o que me faz aguentar São Paulo, aguentar o ritmo, é porque eu realmente tenho a possibilidade de ir em João Pessoa com uma certa frequência. Minha família está toda lá, meus amigos estão lá. E o que te fez ir para São Paulo foi o negócio? Foi trabalho. Isso, eu comecei a trabalhar, passei 4 anos trabalhando no mercado de seguros. Eu trabalhei num prestador de serviço do Unibanco AIG, na época do Unibanco AIG. Depois foi comprado ali com o Itaú, né? E aí o Itaú encerrou esse modelo de negócio. E nessa mesma janela de dias, porque de fato foi em dias, a empresa que eu trabalhava foi comprada por um broker de seguros do Nordeste chamado Garantia Seguros. E nesse broker havia um espaço, uma vaga para trabalhar na área comercial para atender varejo. E, cara, eu tinha 19 anos ali, não tinha nem feito 20 anos ainda. Eu tinha uma realidade, meu pai tinha falecido fazia pouco tempo, eu não tinha muito... Não pensava muito, eu precisava trabalhar. Era isso que eu sabia que tinha que fazer. E eu sempre gostei de vender, desde jovem, eu sempre me envolvi em relacionamento, falava com... Sempre foi uma minha praia. Eu sabia que
não ia ter muita dificuldade. E, de fato, a coisa fluiu bem. Eu comecei a me relacionar com varejistas desde ali na época vendendo Affinity, que hoje são os microseguros, que, né, você vai numa loja de varejo, o cara tá te vendendo ali capitalização, perda de roubo, enfim, algum seguro, garantia estendida. E aí comecei a ficar com esse negócio. A gente teve uma época que desenvolveu um trabalho para parte de garantia estendida de veículo. E em algum momento ali apareceu uma oportunidade na Neus, que é a processadora de cartões que era de João Pessoa, né? Que ela já existia, ela de fato já está há mais de 20 anos. A plataforma, ela tem, apesar de todas as evoluções, é uma plataforma que tem mais de 20 anos ali de operação. Tinha uma oportunidade ali para gerente de conta e gerente comercial. Eu me inscrevi nas 2 vagas. Eles nem entenderam bem quando eu cheguei lá para fazer as 2 entrevistas. Eu falei que queria qualquer coisa, que desse, a oportunidade que desse. E aí eu entrei e a coisa foi evoluindo. Em 2014 para 2015, a Neus já tinha uma certa concorrência ali com a Conductor, que é um player de processamento também muito conhecido, muito tradicional. Provavelmente naquela oportunidade era um dos maiores players, se não o maior player de processamento do Brasil. Com capital 100% próprio, né? Isso é importante destacar. E a Conductor recebeu um aporte e do Riverwood Capital, é o fundo até hoje da DOC, e aí comprou a Neus. E em 2015, aí já na terceira pessoa, né, nós passávamos por um processo bem desafiador na companhia, porque foi o lançamento do Nubank, né? O Nubank começou lá. A gente ia fazer uma migração da Pernambucanas e a gente decidiu criar uma unidade de negócio para tocar varejo. Essa unidade de negócio tinha como missão transformar a plataforma toda em white label para atender varejistas, que, como o Lucas falou, eles concediam crédito, né? Concedem crédito. E aí a gente fez uma série de mudanças na plataforma, criou esse ecossistema, ao longo do tempo foi criando esse ecossistema, e essa unidade de negócio foi crescendo, né? Foi crescendo. Eu atendi todas as áreas da companhia, né? Negociei com vários bancos, tudo, mas o varejo sempre estava ali, sempre era algo que me... Enfim, é difícil explicar essa relação com o varejo. Você não consegue vender caro, né? Para o vendedor, você não consegue vender caro. O cara te aperta no centavo, mas tinha algo que eu sempre estava ali falando com o varejo, falava com os bancos, mas sempre estava falando muito varejo. E essa unidade foi crescendo. E há 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos atrás, a gente chegou num acordo com a DOC, a Conductor já virou DOC, né? De fazer um spin-off, né? De criarmos a RPE. É uma empresa parceira DOC, temos uma relação comercial com a DOC, mas é uma empresa completamente independente, fundada por... São 5 sócios, né? Todos trabalhávamos juntos aí desde sempre, alguns mais, outros menos, mas eu tenho 13 anos com eles, né? Eles, alguns um pouco mais, e a gente foi profissionalizando o negócio, a gente criou um ecossistema, como o Lucas falou, para atender varejistas e exatamente nessa característica, né? Que... Você fez algumas perguntas aí interessantes e que a gente convive bastante com elas, né? Porque tem grupos varejistas, eu tenho um varejista que fatura mais de 15 bilhões ano, 15 bilhões de reais ano. E esse cara, ele financia o próprio cliente, né? Eu tenho um varejo de 13 bi. Com o cartão... o cartão, ele acaba sendo um veículo, né? Porque o cartão era duplicata no passado, né? Sim. Compra aqui, era o branco. carnê das Casas Bahia. Exato. Exatamente. O carnê é o buy now, pay later, que é a coisa, né? Então, o varejo, ele particularmente, para mim, tem uma magia que, assim, muitas coisas, elas entram numa moda ou entram num nome mais bonito. Tem Embedded Finance. O varejo já embarca finanças na sua operação desde que o mundo é mundo, né? Quantos banqueiros se tornaram banqueiros, mas, na verdade, eles eram varejistas, né? Eu falo o seguinte, a gente ganha dinheiro no corporate, mas a gente se diverte no varejo. Exato, né? exato. Então, nós tivemos muita tração nisso. Obviamente que é um negócio muito lastreado a cenário macroeconômico, né? Então, o varejo sempre que vai decidir fazer um projeto como esse, uma movimentação como essa, ele tem que olhar uma curva de inadimplência geral, ele tem que olhar o custo do dinheiro, então provavelmente vamos ter um ano com mais elementos ali, esse Selic alta. Então, eu sempre falo que a gente tem até uma passagem lá das nossas reuniões engraçada que a gente entrou num ping-pong. Nós somos uma empresa de tecnologia, empresa de serviço financeiro, tecnologia, serviço financeiro, tecnologia. Porque, de fato, nós estamos no mercado financeiro, no segmento de varejo, com tecnologia para meio de pagamento. Essa mistura aí, muito parecido com o que o André falou, né? E nós temos grupos, o Oscar Calçados, que o Lucas citou, é o varejista de calçados que mais tem lojas no Brasil. É mesmo? Só que ele tem várias bandeiras. Então, ele tem várias bandeiras em várias regiões do país, porque ele foi fazendo aquisições de outros varejistas, outros calçadistas, e o cara é gigante.
Como chama? Oscar Oscar. Calçados, o grupo Oscar Calçados. Eu tô me sentindo um ET, como se eu fosse da Colômbia. Eu não conheço. Mas é super comum. É super É comum super comum. porque a gente tá falando aqui no público mais CDE, que ele tá ali no calçadão, no centro das grandes cidades, compra a prazo e usando o instrumento cartão, né? O instrumento cartão, pagando por biometria, pagando na mão, como é que seja, qualquer que seja, o fato é que existe comprei agora, mas vou te pagar daqui a 40 dias. É isso. É tão puro e simples quanto isso. Então, a RPE cresceu nesse negócio, a gente atua nesse negócio, atendendo várias marcas aí, são 70 varejistas aproximadamente. Somos hoje aproximadamente 400 funcionários, com 400 colaboradores ali, divididos 30% ali em João Pessoa, mas a maior parte hoje já bem espalhado no país inteiro. Com essa stack de tecnologia inteira ali, oferecendo essa solução ali para o varejista operar esse negócio. Isso que você falou de um cliente que movimenta 15 bilhões, né? Foi o que você falou. 15 bilhões ano, né? E que ele próprio financia o cliente. Ele tem que ter um fluxo de caixa monstro. Então, esse negócio, ele tem uma... Só para emendar para onde eu quero chegar. Eu cresci vendo aquela explosão das Casas Bahia, que essencialmente ganhava muito mais dinheiro na operação financeira do que vendendo a TV, né? Assim, se separasse o entendimento, no fundo era ali no parcelamento que fazia a grana e não vendendo a TV ou aspirador ou sei lá o quê. Só que o modelo deles, não sei em que momento, e eu também me desconectei um pouco desse acompanhamento frenético no Brasil, foi se deteriorando. Não sei exatamente por quê. Então essa é a deixa. E fiquem à vontade aí, que eu sei que você é profundamente conectado nessa questão. Não, tá tudo certo. E assim, só para esquentar o debate, esse negócio de meios de pagamento, essa proliferação, acaba sendo um negócio, de certa forma, que você cria possibilidades, cria poder aquisitivo, né? Então, é muito pujante isso. E é verdade o que você está falando. Às vezes você tem uma margem muito apertada na operação do varejo, mas você tem ali possibilidades financeiras que não só pelo instrumento, meio de pagamento, mas pelo conjunto das coisas. Exatamente, né? que é o fomento mercantil. O loyalty, né? A recorrência que você tem. Então, o breakage, como você estava falando, que é aquele recurso que fica numa conta cartão da vida e que você pode trabalhar esse dinheiro, porque aquele dinheiro está livre ou ele não vai ser disponibilizado, né? Requerido pelo portador num espaço curto de tempo. Então, todos esses instrumentos são instrumentos de criação, né, de possibilidades, seja para o varejista, seja para qualquer tipo de operação que faça prazo, né? O mercado, isso é uma coisa legal, porque assim, a nossa indústria, ela permite que se você for criativo e tiver apetite, você vai fazer várias coisas interessantes, né? Essa questão do caixa, para o varejo, ele tem... Vamos esquecer que tem a loja de varejo, né? Vamos pensar só na operação financeira. Então, esse cara vai ter que colocar uma grana, essa grana vai ser o funding da operação. Em geral, essa grana é o que ele tem ali como o edge, né? O seguro dele, que ele vai estar dando de limite nos cartões. E à medida que esse limite é dado e o cliente vai pagando com certo atraso, né? Porque um percentual alto dessa carteira paga com atraso, vai se criando as carteiras de juros, né? As carteiras a receber. E com o passar do tempo, esse negócio paga essa conta inicial, e aí que gera o break-even, e aí ele começa a gerar resultado. Então, isso leva um tempo, especificamente no caso de varejo, isso é na média de um ano e meio. Quando bem gerido. Aí eu tô falando aqui do sonho, né? Existe um Porque trabalho. quando você erra o ponteiro, você pode ir pro lado do... Crédito não é fácil, ainda mais para uma população CD que buscou crédito no banco efetivamente e muitas vezes foi negado, né? Então, você está indo para uma população que muitas vezes está negativada, enfim. Então, crédito já não é fácil, ainda mais para essa população no Brasil. Mas então, você sabe que tem um negócio, eu não sei se vocês concordam com isso, mas a arte de dar crédito, antes, se você pegasse um tempo atrás, era uma
uma coisa específica do sistema financeiro. É. Né? Os bancos, obviamente, que conheciam isso, aprimoraram seus instrumentos, né, de concessão de crédito. Com a proliferação de abertura de dados e tal, cada vez mais, vamos dizer, fácil, cada vez mais de domínio de empresas que não têm a prática financeira, conseguir fazer isso com maestria, com destreza. Né? Porque o conhecimento, data mining, cruzamento de dados, como é que você entende ali o comportamento de cliente, ele passou a ser algo acessível. Assim, domínio público, mas algo muito mais acessível, como você diz. Né? Hoje é mais fácil de você não errar. É muito mais fácil você não errar. Né? Porque você tem dado... E tem um elemento também que é o apelo a ter o cliente de volta. O varejo tem um apelo do varejo, né? A Veloz certamente tem serviços agregados que o crédito, de certa forma, fomenta o cliente a estar adimplente e apto ao serviço. Então, o crédito pelo crédito, ele existe, mas ele vai ser caro. Então, se você vai pegar um empréstimo pessoal no banco, você vai pagar por isso. Se o banco quiser te dar o empréstimo, quiser te dar a grana, tem esse detalhe também. Porque o banco brasileiro, como a maior parte dos bancos, eles têm uma certa restrição para a pessoa física, né? Talvez não seja a nossa realidade, mas se a gente olhar para 86% da população, essa população não tem esse crédito, né? Então, o banco não vai ter isso. Se não for uma empresa muito especializada e que ela tem um serviço agregado àquela pessoa física, não tem sentido o banco dar crédito. Não tem sentido um banco grande dar um crédito para um motorista de Uber, por exemplo. Uma realidade muito específica, né? Um motorista de aplicativo. É plural pra caramba, né? Exato. Acho que isso que é bacana. Exato. A gente consegue ter uma realidade regional muito específica. Então, quando você mergulha nisso, players que têm um certo frequência ali cara a cara com o cliente conseguem botar produtos de crédito. E é engraçado, quando, assim, curioso, quando você começa a trabalhar verticais, né? Por exemplo, vocês têm lá, né, 70 varejistas, Sim. mas você tem segmentos específicos. Cada segmento desse, específico, por exemplo, o segmento de calçados, ele tem algumas características de consumo de crédito, de default, comportamento do consumidor, etc. Ticket, frequência. Na mobilidade, isso é muito marcante. Então, por exemplo, a gente tem como sócio o Bradesco e o Banco do Brasil. São dois bancos que sabem dar crédito, né, melhor que qualquer empresa. Mas quando você vai para a vertical de transporte, a gente conhece muito bem a realidade dos clientes que trabalham com a gente. Então, uma transportadora tem todo um conjunto de características ali que a gente vai conseguir alimentar o processo de screening que o banco faz, né, de rating, de risco e tal, muito melhor do que a própria casa. Né? Então, acho que esses aprendizados ali são muito importantes. Né? Por isso que torna o processo de concessão de crédito, análise de crediário, cliente e tal, muito mais fácil hoje, né? Porque os dados transitam. Na sua operação, você chega a dar crédito ou você para antes disso? Não, a gente não trabalha com crédito porque a gente tem as duas casas, né? Os dois bancos que fazem isso. O que a gente faz é enriquecer e alimentar os sistemas de concessão de crédito dos bancos. Entendi. E quando é um cliente que vem, a gente tem uma força comercial relativamente grande, então a gente vai em busca do cliente, quando ele não vem através dos bancos, o crédito é dado via seguradora, que também usa dado nosso para alimentar seus sistemas de concessão. Então vai aperfeiçoando. E agora com inteligência artificial, esse negócio ganhou uma dimensão totalmente diferente, porque você vai aprendendo a conceder crédito num nível que é absurdo ali, cada vez com margem de erro menor. Né? Então, que é isso que eu ia dizer, sempre procurando achar quem é o bom pagador. Na essência é isso, né? Como é que você modela o preço do dinheiro de acordo com a qualidade da tua carteira, né? A propensão do cliente dar default ou não, pagar ou não, né? Ser um bom pagador. No caso da RPE, vocês também não dão crédito, mas vocês ensinam, no bom sentido, o varejista a
como conceder esse crédito. Exatamente. Essa é uma das grandes missões que nós temos, de cada vez mais empoderar e ensinar os varejistas a chegar nesse ponto. Porque, enfim, cada segmento tem uma realidade, cada varejista também tem uma realidade. A gente tem as boas práticas, né? Porque Exatamente. a gente tem... eu acho que até... eu não vou ser tão presunçoso em falar que a gente ensina, né? Na verdade, a gente não tem um time de risco dentro de casa. Mas se um varejista ele decide fazer uma operação e ele não está muito seguro de determinadas boas práticas, eu posso falar para ele que, cara, tem um material de construção, eu tenho um segmento aqui de material de construção que basicamente ele opera assim. E dá um dado público, né? Porque se você entrar aí no site de qualquer varejo, tem lá as regras comerciais do produto. Replique isso aqui e monitora. Depois de 6 meses você me fala, olha esses indicadores. Exatamente. E que se esses indicadores estiverem nessa faixa, tá errado. Se não tiver, tá certo, segue, acelera. Então, temos boas práticas, mas é fundamental isso, né? O crédito é algo maravilhoso, gera caixa, incrível. Mas você tem que saber pilotar. Não dá para você, um varejista ou qualquer player de qualquer segmento, entrar, eu vou dar crédito agora. Você tem que ter um time de risco. Eu já tive muitos problemas tentando dar crédito. Só para não ser tão vago, distribuidora de lubrificante em uma empresa que eu investi e que é business to business, né? A gente atendia pequenos varejistas e era muito desafiante, porque todo mundo dando calote e quebrando, assim, bem problemático, bem problemático. Se você, enfim, desafiante. Exatamente. É que você tem... esse que é a magia, né? Realmente, é o acertar a mão no crédito e ter o apelo para o cliente voltar para pagar, né? Porque assim, se você olhar para a realidade do brasileiro, a gente falou aqui dessa pirâmide, né? Mas a realidade é assim, o cara ele tem lá 4, 5 faturas para pagar e ele tem dinheiro para pagar 3. Ele vai pagar as 3 que para ele é mais importante. Ou seja, ele não quer que corte o celular, aquelas Isso é a coisas. grande massa, né? Eu não vou aqui também, mas a grande massa é essa. Ele tem 5 para pagar, ele tem dinheiro para pagar 3. No outro mês ele paga as outras 2 e outra, e aí ele vai levando a vida, infelizmente, a nossa realidade é essa. A gente pode entrar aqui no porquê, como melhora, etc, mas o fato é esse. Então, a empresa que vai dar crédito, ela tem que calcular isso aqui, calcular que no mês que ela não vai estar entre as 3, quanto é que ela vai repassar para o próximo mês e o fôlego financeiro, o caixa que ela precisa ter, porque no final das contas, uma instituição financeira, mesmo que ela esteja atrelada a um varejo, ela precisa devolver para o varejo o valor que ela vendeu lá. O varejo ele quer o dinheiro dele, do mercantil que ele vendeu. É quase como se fosse um negócio à parte, né? Isso, Embora isso. próprio, Sim, né? sim. A nossa plataforma, ela orquestra isso, né? Ela tem aqui vários gatilhos para que isso aconteça, tecnologicamente falando, mas essa gestão ela está com um emissor que, por coincidência, também é um varejista. E é uma skill diferente, né? Alguns varejistas até separam essa operação em outro CNPJ, criam, enfim, evoluem para uma financeira, para escopo regulado até no futuro. E legalmente, o cara pode conceder crédito e depois executar e cobrar? Sim. Sem dúvida. É que tem vários caminhos. Né? Assim, tem caminhos mais simples e caminhos mais regulados. Quando a gente está falando de um private label mesmo, né, também é importante destacar assim, a RPE também tem bandeirado, a gente também processa bandeirados. Mas existe um porquê de, em geral, os varejistas não irem para o bandeirado. Para a bandeira Visa, Marcha e Elo, custo e risco, basicamente. Mas a grande massa é private label. Então, pensa que é o André emprestando dinheiro, o Bruno emprestando dinheiro para o Pedro e dizendo, Pedro, daqui a 30 dias tu tem que me pagar. Se tu não me pagar os 10, tu vai ter que me pagar 12. Eu vou lá e pago 12 ou pago 10. Só que você, no caso do varejo, ele está tomando o risco para ele mesmo. No seu caso, se eu não te pagar, o único prejudicado é você. Então, o Banco Central ele entende que não há um risco sistêmico, né? Esse é o ponto. Então, é mais simples. Você tem um CNPJ de administradora, você pode operar com a cláusula mandato, que um banco oferece. Você consegue dar o crédito, você está redondo. Só que aí tem os gatilhos, né? À medida que essa carteira de crédito vai subindo, o Banco Central começa a colocar uma lupa ali. E também você começa a ter uma carga tributária diferente. Aí vem os artifícios de bancarização, de FDIC, que são instrumentos financeiros que você domina bem. E aí tem vários varejistas da gente que operam. Aí pode se tornar um SCD, que é uma sociedade de crédito direto. Aí, cara, aí o mundo... Entra no mesmo escopo regulado dos bancos, né? Da classificação de risco do S1 até o S5 ali do Banco Central. Você vai ali, na medida em que você vai avançando, você pode ter
mais propensão a ser um criador de moeda, Perfeito. e aí isso cai mais no crivo do Banco Central, né? E você aumenta o risco sistêmico. Sim. Então, quanto mais você é um criador de moeda e passa a ter mais risco sistêmico, você está na lupa do Banco Central. Quanto mais fechado é o teu arranjo, no caso, né, um closed loop ou transações on-us, que é o que eles fazem, mais controlado esse sistema, o Banco Central fica mais confortável de não olhar para aquilo com muita Dá uma certa atenção, autonomia, eu diria. Uma certa autonomia, exato. Agora, indo para o lado do transporte, que você falou que você atende, tem clientes grandes, que é um setor robusto. Onde que está a carência? O que você provê que é uma solução para essa turma? Porque, pelo que eu entendi, são grandes transportadoras e que o cara está lá com a carreta lá no fim do mundo e ele precisa abastecer, precisa pôr diesel para continuar a viagem, é isso? Eu peguei um negócio que você falou que é legal. Se você olhar, vamos dividir os dois mundos aqui, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Você citou o exemplo do Whole Foods, né? Que botar a mão lá, você faz associação com o meio de pagamento e autoriza a transação. A mão do Whole Foods é a tag no veículo ou é a placa do veículo como reconhecimento da transação. Tão simples quanto. Então, você tem um universo, quando você fala de pessoas, o que uma pessoa faz? Né? Depois eu entro na parte da PJ. Né? Pegar aqui, o Bruno abastece o carro, almoço. Aqui nos Estados Unidos, não, que não existe isso. É uma invenção brasileira, acho que é até uma invenção paulistana, que é o valet. Você para no valet, você paga o Zona Azul, você paga estacionamento, pedágio, você coloca, né, gasolina no carro, já falei, você paga seguro, você paga consórcio, financiamento, você compra e vende veículo. Então, existe um ciclo de consumo de serviços financeiros e não financeiros atrelado ao proprietário de um veículo. Então, o carro é uma carteira ambulante. É uma família. É uma família. E uma carteira ambulante, porque você passa, você captura a transação. Né? Então, e aí as pessoas estão indo cada vez mais para uma coisa de conveniência. Ninguém quer ter grandes cotovelos ali para realizar a transação. E aí esse é um negócio que a gente tem em comum aqui, porque, na verdade, a gente está na mesma indústria quando você pensa nisso, né? De tirar fricção do pagamento. No teu ponto aqui na PJ, são inúmeros os serviços. Então, por exemplo, você tem empresas cujo core está no transporte, então transportadoras profissionais, e aí, fundamentalmente, gestão de abastecimento. Por exemplo, o cara tem lá 1000 caminhões. Como é que ele gerencia essa frota? Os postos que você pode abastecer, postos que o motorista não pode abastecer. Preço, até tal preço você abastece, depois de tal preço você não autoriza a transação. Que tipo de combustível? Evitar desvio. Então, a gestão de abastecimento de uma frota profissional é bastante complexo. Aí você tem o vale pedágio obrigatório, que é como o vale transporte para as pessoas. O vale pedágio obrigatório no Brasil, ele tem que ser pago de forma separada ao valor do frete. Né? Então você tem toda uma gestão de vale pedágio obrigatório, que a regulação agora no Brasil deu um avanço, foi um avanço grande, que agora o VPO só pode ser pago através da tag, num sistema eletrônico. Antes você tinha cupom, você tinha cartão que era um moedeiro, que é uma coisa antiga. Então a gente deu um salto em relação a isso. A gente faz isso também. Gestão de frete, né? Você tem lá o cartão frete que você faz toda uma cadeia ali de consumo do motorista, seja um motorista de caminhão, motorista autônomo, seja também uma grande frota. Telemetria, controle de frotas, roteirização, recolha de nota fiscal, gestão de bomba interna. Tem muita empresa transportadora grande no país que a operação é tão gigantesca que você tem bombas próprias de abastecimento. A gestão da bomba como meio de... Mas vocês entram nisso? A gente entra nisso. Então, pouca gente sabe, Bruno, mas a gente... os bancos têm muitos negócios que tocam diretamente essa questão da logística, né? E indiretamente. Então, por exemplo, uma empresa de telecom, uma Vivo, tem lá milhares de veículos que vão fazer manutenção ali,
de cabeamento, manutenção residencial, não é o core da companhia, né? O core é telecomunicações, mas a parte de frota e gestão é uma linha super importante. Então, cada redução que você proporciona, né, ganho de produtividade e tal, é uma economia gigantesca para a empresa. Então, é nesse segmento que a gente está. Quando você vê uma pessoa, como é que você acelera e você agiliza as transações, reduzindo fricção, como é que eu, né, facilito o ir e vir das pessoas, o consumo de serviços veiculares, né, que é cada vez mais comum, você faz cada vez mais coisa com o carro e você não quer ter muito trabalho, então a gente também está nesse negócio. E eu arrisco a dizer assim, a gente estava pensando outro dia em propósito, né? Falei assim, puta, qual que é o propósito? Nossa, tal. E eu falei, eu acho que é o seguinte, o mundo, de uma maneira geral, impõe muitas barreiras para as pessoas, né? Não só no ir e vir, mas em tudo. Por exemplo, você quer coisa mais chata que check-in de hotel? Pentelho, muito chato. É um negócio de acesso. Aí eu falei assim, que negócio que a gente está? Eu estou no negócio de acesso. E o meu propósito é, toda vez que tiver uma barreira que a vida, o mundo, impõe para o cidadão ou para uma empresa, esse é um negócio da Veloy. Como é que eu tiro essa fricção? Entendeu? Seja no aeroporto, num hotel. E a pandemia, né, a gente falou um pouquinho aqui sobre a pandemia, mas a pandemia mudou completamente a forma que as pessoas elas vivem a mobilidade. Né? Você pegar aqui, eu nunca vi meu terapeuta, o meu mentor, né? Um misto de mentor e terapeuta. Eu só remoto. Antes da pandemia, isso é imaginável, você fazer consulta médica todo o tempo sem ver o cidadão. O home office que a gente está falando, assim, a não mobilidade também é uma forma de solução de mobilidade. Você evitar que uma pessoa se mova, seja por uma telemedicina, um home office, né? Ver a quantidade de apetrechos que a gente tem hoje para possibilitar o trabalho remoto. Então, mexeu muito, por exemplo, e a gente acelerou bastante, assim como, né, eu estava com o pessoal do iFood ontem falando sobre isso, como o negócio de delivery acelerou. Por causa da pandemia, né? As pessoas não saíam de casa, pediam comida em casa e tal. E o nosso negócio de mobilidade acelerou muito. Por quê? Porque tinha aquela coisa de contato com o dinheiro, principalmente no negócio de pedágio, né? Que ninguém gosta de pedágio também. Porque o pedágio é uma fricção por natureza. Tem que desacelerar, parar, pagar, às vezes tem fila. Você tem que pagar, pegar. Então, assim, não pega a fila pro pedágio. Legal, é um avanço. Agora a gente está indo para o sistema de free flow, que não é nem ter praça de pedágio. Passa naquele... Passa num pórtico, captura a transação, sinaliza tal. Aqui. E o Brasil está muito avançado nisso. Muito. Você vai ver que vai avançar muito em termos de infraestrutura, vai mudar a configuração. Você passa a ser mais capilar, você pode cobrar menos. Pô, e a cobrança de pedágio é um negócio que dói nas pessoas, né? Porque lembrar que está pagando pedágio. Você lembrar que está pagando pedágio. E não tem jeito. Por quê? Porque o modelo é assim nos Estados Unidos, é assim no Brasil, é assim em Portugal. Porque você concedeu um trecho para uma empresa privada e aquela empresa tem que ganhar dinheiro, tem que arrecadar. Então, isso daí é dado. Você não muda isso. São concessões de 20 anos, 30 anos, entendeu? Então você não muda. O que você muda? Como é que você convive com essa relação, né? Como é que você torna essa relação mais fluida? Então é tipo esse negócio que a gente está. E aí a gente falou muito, estou no negócio de mobilidade, estou no negócio da indústria de financeira, estou na indústria de meio de pagamento. Vou colocar mais um. Eu acho que a gente está na indústria de acesso. E aí, deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês também já devem saber, porque vocês são da área, mas para quem está assistindo. E não faz muito tempo, acho que isso começou faz uns 6, 8 meses. E eu não sei se tem em outros lugares, porque eu também não circulo tanto. Sempre que a minha casa fica em New Jersey. Então, o escritório fica aqui em Manhattan, mas a casa é em New Jersey. Então, eu vou muito para o Newark, muito de United, que tem o voo direto para Guarulhos. Para você entrar... Não é fazer o check-in, porque check-in nem existe, né? Já faz pelo celular. E eu vou sem bagagem, então só vou direto pro portão. Você não precisa mais nem do celular, nem de cartão de embarque. Ele lê seu rosto, ele já sabe que sou eu e eu já entro. Eu literalmente... Só passa. E tem uma espécie de um tablet
ele lê e já verde pode entrar. Até hoje eu não sei, eu falo, como é que ele sabe que sou eu? Então, onde que ele arrumou Mas isso? exatamente, tudo volta para conveniência, né? Para facilidade, para tirar as barreiras. Acho que esse approach de entender que, olha, isso é uma realidade, isso existe, eu não preciso necessariamente mudá-la, mas como ela fica melhor, como ela fica mais fácil. Isso é um approach diferente do que a gente ouvia muito no mercado, né? A gente ouvia de, olha, vamos revolucionar, vamos, enfim, disruptar completamente, mas... Cara, que tal só você conseguir melhorar, que já é muita coisa? Que tal fazer mais fácil, fazer mais rápido, dar mais acesso? Isso já é uma inovação muito grande no mercado. Eu não sei se vocês pensam nisso, né? Mas eu provoco muito a turma lá. Eu falo assim, ó, antes vocês ficarem ali elucubrando, né, fritarem a cabeça para pensar no que muda, pensa no que não muda. Exatamente. Das coisas que não mudam, como é que você consegue ter uma visão lateral sobre elas? Porque aquilo não vai mudar, mas o jeito em que você faz, gerando facilidade para você fazer aquilo, aí eu acho que é mais fácil. E você tem um time que você provoca isso lá? Bruno, tem um negócio, cara, que é um negócio interessante. Eu tenho um grupo de pessoas bem pequeno, que chama Garagem. Aí eu falo, por que é garagem? Porque as startups nasceram na garagem, aquelas ideias mirabolantes e tal. Aí eu falo, chama os mecânicos e tal. Então ficou um nomezinho simpático. Mas o que é o garagem? É um núcleo, né, não é de inovação, que eu acho que inovação tem que né, ser domínio da empresa. Mas é um grupo de pessoas que tem por objetivo destruir o próprio negócio. O que nos ameaça? Destruir o negócio. Então, por exemplo, eles têm agora uma meta de curto prazo, vocês têm que acabar com o negócio de tag. Porra, então é esse tipo de missão. A meta deles é totalmente diferente da meta dos outros executivos, porque é acabar com o status quo. É muito legal isso. Então, na RPE a gente se provoca exatamente assim na diretoria. Não tem conversa e a gente leva isso para o restante da empresa. Só isso dá outro podcast. É blindado, é um negócio, é um sistema blindado, porque é você uma tem que destruição criadora. Exato. Porque se você não matar teu negócio por dentro dele, alguém vem e faz. Alguém vem e mata. E faz isso muito rápido. E era isso a próxima pergunta, coincidentemente ou não, era o que vocês enxergam de possíveis mudanças ou ameaças ou coisas que vêm pela frente? Porque em vários setores, eu faço a gestão de fundos, a gente já operou dentro de casa fundos de venture capital e private equity, a gente não faz mais isso, é complexo, etc. Enfim, mas a gente aporta recursos em fundos com esse perfil. Acontece que eu continuo muito conectado com o processo, vamos chamar, seletivo e de certos setores, a gente não olha tudo. Então, a biotecnologia, eu não entendo nada, não olho. Mas a gente enxerga em alguns setores, assim, tá vindo avalanche. Corre que não vai ser soterrado. Na indústria de vocês, né, que tá em mudança. E não é de agora, né? Porque 10 anos atrás as coisas eram bem diferentes. Muda muito rápido, né? Então, tem alguma coisa que vocês enxergam que seja ou ameaça ou coisas que vão chegar no varejo que as pessoas vão falar, nossa, isso é sensacional. Vou dar um exemplo besta. Esse negócio de aproximar o cartão ou o celular para pagar é um negócio relativamente novo e é muito conveniente. É um detalhe. Mas há 10 anos atrás, imagino que vocês já enxergavam. Isso aí vai estar vindo. Mas um cara comum como eu não fazia ideia, né? Então, o que a gente pode esperar ou o que preocupa vocês, ou que vocês estão atentos? Olha, tem um universo de coisas. Porque o que vamos dizer, ameaça pode ser oportunidade, né? Geralmente as duas assim, coisas andam juntas. Porque a evolução tecnológica, produtos substitutos ou serviços substitutos é uma ameaça para a indústria, mas é uma oportunidade para as pessoas. Então, depende do ponto de vista, né? Porque para o cidadão, quanto mais avanços, independentemente de quem está dominando esse avanço, é ótimo, né? Então, é bom que venha o Pix, é bom que venha o Drex, outros modelos de pagamento, reconhecimento facial. A gente falava em biometria, eu me lembro disso, em 94,
95. Acho que você nem é. Eu era, mas... Você estava lá também, mas Porra, muito... cara, e assim, eu trabalhava com essa parte de autoatendimento, falava, pô, tem que ter ali, botar o dedo, reconhecer, né? O reconhecimento biométrico e tal. Parecia um negócio muito distante. Era muito moderno, eu né? lembro. Hoje você não imagina. Nessa época, assim. isso que você está falando, início dos anos 90, era aquela coisa que ter código de barra em tudo estava pegando força e os códigos de barra estavam avançando. Eu lembro que tinha, nem sei se existe essa empresa ainda, a Seal, que escrevia Seal, né? Seal era líder nas pistolinhas, nas coisas. Exato. Mobile payment, por exemplo, que era uma coisa, poxa, era ficção científica. Cara. Hoje você não vê. Aí, mas o mobile payment agora é o estado básico. Face ID. Putz, se não tiver Face ID, você tá fora. Mas porque ninguém quer ter os cotovelos, você quer, cara, velocidade, resolver rápido. Acho que no nosso negócio, eu vou dar um exemplo, porque quando você fez a pergunta, me veio assim, o dia, a situação, assim, que é muito emblemático na minha cabeça. Primeiro, assim, acho que pra gente aqui, de pagamentos, eu não sei se é a principal ameaça ou o principal, mas com certeza a principal oportunidade é o Pix, o trilho Pix. Você pagar por Pix. Das mais variadas formas, seja a prazo ou seja o próprio Pix, né? O Pix por aproximação, que vai sair agora, enfim. Então, eu acho que o Pix ele é um elemento muito presente e ele já disruptou a nossa indústria, né? Já é fato, né? Os números mostram, mas sem dúvida o Pix vai continuar pegando bandeira, vai continuar pegando adquirente, né? Então, os outros agentes da indústria eles vão sofrer. Mas eu me lembro de uma situação que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco menos, eu tava lendo ali o roadmap do Pix, né? Porque o Banco Central ele divulga o roadmap, isso é bem legal. Eu tava vendo ali as notícias e começou a história do Pix a prazo, né? Do Pix crédito. Cara, eu ficava pensando nessa coisa aí, putz, Pix a prazo. A gente já tá no Pix. A gente já tá no a prazo. A prazo é a prazo. Private Label, BNPL, que seja, é a prazo. Alguém tem que pegar e administrar isso. Só que o Pix, ele é uma coisa assim, eu posso fazer um Pix aqui pro André, que pega esse mesmo valor, faz pro Lucas, e que pega metade e passa pro Bruno. Isso pode ser uma relação comercial e Pix. Só que a gente começou a falar, pô, Pix a prazo, isso... E se o Private Label for um Pix? Acabou o nosso negócio. Acabou o nosso negócio. Simplesmente do dia pra noite, nosso negócio vai embora. Não é tão simples assim, obviamente tem mais coisas por trás, mas era um fator de muita ameaça. E aí eu lembro de um dia que eu acordei lá, tomando café, pensando nisso, aí mandei mensagem pra um sócio nosso, um sócio meu, amigo nosso, Glauco. Falei, bicho, tá acontecendo isso, o que é que tu acha? Eu vou ler, daqui a pouco ele volta. Tamo pi, né? Tamo pi. Vamos fazer alguma coisa. Fudido. E a gente começou a pensar e chamamos os outros diretores, todo mundo começou a pensar muito nessa história do que é que nos quebra, né? O que é que nos... E a gente criou um negócio chamado PixCard, que é basicamente da mesma lógica que um Private Label, ele dá o limite para você usar dentro da loja, você pode usar esse mesmo limite dado pelo mesmo varejista para usar no trilho do Pix em qualquer lugar que aceite Pix. Então eu posso pegar lá o crédito da Oscar Calçados aqui, do Torra, da Humanitária e de tantos outros varejistas. Ele me dá lá R$1.000, eu atravesso a rua, vou lá no barbeiro, corto o cabelo, faço a barba e pago lá R$100 no Pix. Só que essa transação Vai vem cair na fatura do cartão do calçado. O barbeiro vai receber uma transação Pix, ou seja, online, e essa transação vai vir na fatura do cartão lá do varejista que me deu aquele crédito. Obviamente vai se cobrar uns juros, uma tarifa por esse produto. E, bom, achamos teoricamente a solução para esse nosso problema, né? Óbvio que quando a gente começa... Mas isso é quase virando um banco. Você, por trás... Não sei se dizer banco é um exagero, mas você está se tornando um cara que provê uma solução financeira. Por trás você tem um arcabouço regulatório para que isso aconteça, porque no final das contas isso é um empréstimo, né? Então você tem um arcabouço legal ali, tem a necessidade de juros, tem algumas questões ali, mas tecnicamente a gente foi lá brigar e, enfim, DOC super parceira nesse aspecto, a gente fez com a DOC Produto. Então a gente meio que para aquele problema... Se o Private Label ele realmente entrar num declínio e todo mundo quiser ir para o Pix, porque o Pix é o trilho, a gente está com o produto pronto. Esse produto não escalou como a gente imaginava, mas o produto está pronto, tem 2 clientes usando, porque, por um lado, existe uma demanda muito forte pelo Pix, mas, pelo outro lado, existe uma demanda muito forte pelo crédito para o Private Label no nosso negócio. Então, é tudo de momento. Né? Eu acho que de ameaças na indústria de pagamento,
sem dúvida, não sei ameaça, mas oportunidades envolve Pix. Na indústria financeira, o que eu vejo de ameaça, e que é o que a gente fala muito, são elementos macroeconômicos. Né? Porque são esses fatores que podem frear o varejista a querer fazer um projeto como esse, ou até segurar o crédito. Ou então, uma carteira de crédito, a gente tem cliente que movimenta 3 bi por ano no cartão próprio. 3 bi por ano no cartão próprio. Então, se esse cara toma uma curva de inadimplência muito alta e o cara não tem fôlego, ele pode quebrar. E se ele quebra, naturalmente meu negócio sofre. Então, para o negócio financeiro, com certeza o ponto mais alarmante, assim, de maior atenção, são os fatores macroeconômicos. Não tem muito o que fazer. Falando eu como um Tem cara... questão de fraude também, né, Bruno? Acho que fraude, quando sim, você com vai certeza. para essa nossa indústria, a fraude, ela se Sem desenvolve, dúvida, eu não falei, mas né, com certeza. de uma forma que você tem que estar muito atento. Acho que fraude, questões relacionadas a... O que eu acho que tira, pelo menos me tira o sono, né? Regulação, que você tem que sempre estar vigilante. E ágil, porque né? regulação muda, você pode tirar uma empresa, né, de operação do dia para a noite. E a tecnologia. O estado da tecnologia é isso. Pô, você acompanhar os movimentos que estão acontecendo, você se antecipar, você criar essa própria, né, destruição do negócio, né, no bom sentido e tal. Mas nessa nossa indústria, não sei você, mas fraude é uma coisa que é super preocupante. Né, Sem dúvida. Ele é algo que permeia, enfim, é natural da indústria, né? É intrínseco ao que a gente faz. E vocês não estão falando de inadimplência, fraude. Fraude, o fraude, cartão fraude, falso, fraude operacional. é a pessoa né? jurídica ou física que não existe. O que é interessante também, só dando um adendo, né, que independente de como você está inovando, essa mentalidade de garagem é algo que a gente explora muito. Acho que isso faz muita diferença para qualquer negócio. E também a gente tem um agente regulador do Banco Central que é um agente muito ativo, né? Então, quando você consegue entrar em inovações que tem o seu próprio timing a gente teve uma corrida do Pix, né? Todos os bancos naquela época, um pouquinho antes do Pix, uns 2, 3 anos, queriam fazer o seu próprio arranjo de peer-to-peer. Então, todo mundo tentou e tinha aquela corrida. Ok, quem vai ganhar? Quem tem mais base, quem tem mais rapidez, quem consegue colocar a melhor solução no mercado. Mas, na verdade, quem ganhou, né? O agente regulador conseguiu fazer essa inovação, alastrar e tirar, enfim, milhões desbancarizados. Ele tem um monopólio, né? E esse é um cenário muito diferente, assim, de alguns países, porém é muito positivo para a população na ponta, porque ele consegue realmente apoiar e tirar. A gente brincava não, mas buscava o público desbancarizado, né? Qual banco que vai conseguir, ou banco ou financeira, tirar milhões e milhões de pessoas da desbancarização? O que tirou foi o Pix, grande nesse sentido aqui a gente está muito atrasado. Sim. Nossa, muito diferente. O Brasil está muito Muito. avançado nisso. Por exemplo, o Pix, no nosso caso, ele barateia muito o custo de cash-in. Exato. Muito. Então, do ponto de vista operacional, é fantástico. E rapidez, né? Né? O boleto era D+2. Você fazer um cash-in com Exato. um boleto era um então, negócio você pode ver complexo. assim, pode ser um negócio que ameaça, você pode se antecipar, né, para criar uma oportunidade, pode ser um negócio que é uma oportunidade, no nosso caso, de redução de custo. Muitas indústrias é redução de custo. Para facilitar a relação, né, peer-to-peer das pessoas também é muito positivo. Tem um lado negativo, depende se você não tem mais desculpa para não dar dinheiro na rua, por exemplo. É isso. Porque assim, mas não, tô sem dinheiro, não, mas faz um QR Pix. Code. Já puxa o QR Code. Pô, já te apresenta lá o Cara, a gente QR tem um Code. cliente que ele paga uma comissão altíssima dentro da realidade de um salário de um colaborador de supermercado, obviamente, né? É alta para aquela realidade. Ele paga uma baita comissão para o cara do PDV que consegue converter o pagamento de débito ou dinheiro no Pix. Primeiro porque é o seguinte, o débito ele tem que pagar o MDR, né? E o papel, ele custa mais caro que o débito, porque o transportar o dinheiro é caro, não é barato. Não é barato. Então o cara paga a comissão pro cara, não paga no dinheiro, não paga no débito, paga no Pix. E aí isso vai para uma bandeira, por exemplo, é um perigo. Lógico, a bandeira tem uma receita muito maior, mas ela tá perdendo share no débito, com certeza. Então ela precisa correr pro crédito, ela precisa criar outros produtos, ela precisa se reinventar, né? Porque para ela, de fato, é uma... Você quer ver uma coisa curiosa? Então, pega o Pix. Pix, só coisa positiva, facilita, peer-to-peer, né? O trânsito do dinheiro
muito mais fluido e tal. Mas você pega pedágio, por exemplo, passa física de pedágio. O sujeito tem que, ou ele tem lá o sistema de passagem, tem Veloy, né? Ou ele vai parar para pagar. Aí você fala, pô, mas tem Pix. Isso já está sendo discutido agora. Só que para esse tipo de modalidade, o Pix não é bom. Sim. Por Você quê? tem que abrir o aplicativo. Porque você tem que abrir o aplicativo, porque aí você aumenta o tempo de transação. Você aumenta o tempo de fila. Então você cria um gargalo. Então, dependendo do uso, você também tem até questões que são contraditórias. Assim, para isso não serve. Por quê? Porque é o pagamento em passagem. É a coisa mais fluida que se pode ter hoje, é a tag. Mas se você quiser ir além nessa coisa da disrupção e tal, você imagina o seguinte, das coisas que me tiram o sono, né? Do paradigma tecnológico. Se a gente tivesse, e aqui também precisava avançar mais, um sistema de altíssima precisão, né, de satélite, identificação via GPS, satélite, associado ao meio de pagamento, isso me varria do mercado. Qualquer empresa de identificação veicular, porque você tem precisão ali de metros. Então eu consigo entender toda vez que um veículo entra numa pista, que ela é cobrada, o quanto ela é cobrada, e conseguir fazer esse cálculo de pagamento proporcional por distância. Tiraria você do jogo. Totalmente. Totalmente. Então, são essas coisas que a gente, cada vez mais, os executivos têm que pensar, porque não é mais uma disciplina. Né? Eu acho que assim, quando a gente dirige uma empresa, né, vocês devem passar por isso, eu tenho essas duas preocupações, que são temas regulatórios e o avanço da tecnologia. Se eu quisesse colocar um terceiro, seria fraude e risco sistêmico. Mas a mudança da regulação e a mudança do paradigma tecnológico pode te varrer da noite para o dia. Rápido, é isso. Rápido. Vocês são engenheiros? Você, André? Eu sou economista de formação, com mestrado, mas eu sou economista. E você desenvolveu o prazer de gerir pessoas e negócios, estratégia, etc. Cara, eu gosto de gente. Eu gosto de gente e gosto de pensar futuro. Então, acho que são essas duas coisas que o CEO cada vez mais precisa ter. Você gostar de gente, formar gente, liderar, formar pessoas e você garantir futuros, vamos dizer assim. E vocês são estudantes? Eu sou marqueteiro, formado em marketing de origem e design gráfico. Mas também sempre fui generalista, no sentido de como eu consigo me formar de uma forma que eu tenha uma visão geral de várias disciplinas. Então, hoje faço economia também e a gente consegue... Enfim, para você estar em cadeiras de alto escalão no mercado, você precisa não só gostar de gente, concordo 100% com a tua palavra, mas você precisa ser generalista. Você não consegue ser focal em um ponto só. Você tem que entender de tudo isso que a gente está conversando, porque a ameaça está aí e tem que virar oportunidade. Né? E você, Pedro? Contador. Formei em Ciências Contábeis, apaixonado pela graduação, pelo curso, a pluralidade que o curso trouxe, mas eu nunca atuei como contador. Cara, eu sempre falo mas assim... Mas vocês três parecem engenheiros. Então, eu acho que a vida vai levando a gente para essa... Pragmático e isso. O caminho técnico. Do mercado financeiro faz isso com a gente. Você acaba caindo nessa daí, que assim, para mim, é muito parecido com o que o André e o Lucas falaram, mas eu sempre gosto de... Cara, eu acho que eu gosto de fazer conexões genuínas. Eu gosto de fazer relacionamentos genuínos com as pessoas. E eu acredito muito naquela máxima de que as portas se abrem baseado nos relacionamentos. Seja na vida corporativa, seja na vida pessoal, seja com o nosso time. Então, eu não consigo talvez traduzir em frases, mas com certeza ter boas conexões, relações genuínas, as coisas vão acontecendo. Naturalmente as portas vão se abrindo, os relacionamentos baseados em interesses, mas interesses bons, não interesses ruins, as coisas vão acontecendo. E eu sempre falo que eu gosto de vender, amo vender e provavelmente eu vou tentar ficar fazendo isso pro resto da minha vida. Por mais que exista uma carga emocional e de responsabilidade gigantesca que a posição exige, mas sem dúvida vender para mim é oferecer algo que realmente vai... Hoje a gente tirou uma foto no começo ali da feira
com o Torra e com o Grupo Pereira, foram os 2 contratos, um dos nossos maiores clientes e 2 contratos gigantescos que eu fechei, que eu me lembro da negociação, do dia, quando eu estava na sala da companhia aérea lá em Guarulhos, esperando o voo para João Pessoa, que eu recebia o e-mail de acordo, eu me emocionei, o Antônio me ligou, eu choro no telefone. Então, assim, cara, essa magia eu espero nunca perder, porque eu gosto muito do que eu faço. Muito legal. A gente precisa marcar, não sei se esse Empreender RF o ano que vem, tem que marcar a parte 2. Estaremos aqui. Eu fiquei surpreso porque vocês têm competências que vão muito além do que a gente ficar falando do negócio de pagamento, né? Que só essa história de discutir estratégia ou visão de futuro, mas especialmente ameaça, só isso é um assunto super sedutor, né? Muito legal. E que eu teria um monte de coisa para provocar vocês. Então, vocês estão convidados para voltar. Obrigado. Obrigado, com certeza. E quando eu também estiver por São Paulo, vou dar um alô pra gente. Vamos lá. Você fica onde, André? Desculpa até cortar aqui. Eu fico... O escritório fica em Alphaville, né? Legal. Eu tava falando hoje na hora do almoço, eu nem sei, não tem essa referência mais. Que você fica naquele prédio lá. Eu fico, todas as empresas estão, ali. Mas eu tenho ido 3 vezes por semana no escritório, faço um dia na semana, geralmente agendas lá em São Paulo, né? Visitar é como se fosse New Jersey, Nova York, Sim, exatamente. E tal. E geralmente a sexta-feira eu trabalho de casa, né? Que é uma realidade. Hoje a gente não tem mais espaço físico, né? Por exemplo, para receber todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, o escritório da gente é na Vila Olímpia, mas tem uma semana por mês que a gente faz reunião de diretoria e vem muita gente de João Pessoa. O escritório já tá pequeno. Exatamente. Que rua vocês estão lá? Gomes de Carvalho. Gomes de Carvalho. Eu moro em Alphaville, eu moro em Higienópolis, né? Higienópolis, né? A gente faz o oposto. Faz o caminho oposto. Mas, cara, seria a semana boa é a semana que vai para João Pessoa, viu? Essa semana é boa. Para Paulistano. Vai para João Pessoa. Todo mundo quer fazer reunião em João Pessoa, toda hora. E vocês são ativos nas redes? Você, André, ativo? Eu vou te falar, eu perdi um pouco, não diz o entusiasmo, mas eu não consigo acompanhar assim, Instagram e tal, porque eu sou zero, não consigo. Não tem essa capacidade. Então eu escolhi um que eu exploro, que é o LinkedIn, porque ali eu construo minhas coisas, eu consigo dar meus pitacos, minhas opiniões, escrever meus artigos e interagir com a comunidade ali profissional, vamos dizer assim. E eu fico por ali, entendeu? Porque no fundo o que eu queria... Quem quiser te acompanhar, onde te acha? No LinkedIn, André Turqueto, no LinkedIn. Tá. E ali eu faço bastante coisa. Eu tento falar um pouco sobre... Porque eu dirigente da indústria financeira, mobilidade, eu estou dirigente dessa indústria. Eu posso estar em outra indústria daqui a pouco. Tal. Então eu não sou o André da Veloy, eu sou o André Turqueto, né? Profissional, pai do João e da Helena, marido da Patrícia... E gosto de falar sobre relações humanas no trabalho, né, liderança humanizada. Eu exploro muito esse lado B da gestão corporativa, porque as pessoas, eu vou falar aqui, as pessoas mentem muito, né, inflacionam muito. Então, quando você vai e você fala a real, assim, né, as coisas como elas são de verdade, né? E é muito mais legal você conhecer uma pessoa que é de verdade, né, que fala aquilo que sente. Então, eu comecei a desenvolver um negócio que eu achei poderoso, e sempre que tem um podcast assim, eu divido. Compartilhar dúvida, incerteza, não é fraqueza, né? Então, eu acho que eu me fortaleci como líder explorando essas coisas, dividindo. Dizer assim, cara, não sei, eu não sei. O que você acha? Puta, tô com dúvida. Tô inseguro, tenho medo. E os executivos têm medo de dizer que tem medo. Porque é feio, Então, acho que a gente precisa desconstruir isso. A partir do momento que você começa a falar sobre isso, as pessoas assim, puta, é verdade. E eu vou te dar um caso aqui. Eu tive logo depois da pandemia, eu tive uma crise de estresse agudo, de ansiedade aguda, crise de pânico, né? Mas foi um episódio que eu surtei, saí de mim,
tive que repensar a vida, né? Uma série de coisas ali, você tem uma série de implicações. E eu me lembro que eu contei isso, depois de um tempo, né, quando estava mais estabilizado, eu contei isso para alguns líderes lá que estavam fazendo uma conversa ali do grupo mesmo, da Lopar, colaboradores e tal. Cara, a relação muda muito. Conecta, né? Conecta porque assim, você descobre um monte de gente que não falava sobre isso e ela levanta a mão assim, puta, eu também tive isso. Eu também tenho incerteza, eu também tive crise de pânico. Eu também tomei remédio. Porque tudo é muito proibido, tudo muito feio. Então eu acho que isso só melhorou, profissionalmente falando, te dá mais segurança, te dá mais capacidade de liderar, te dá mais reconhecimento de time. Então eu tenho, só para resumir, eu tenho falado muito sobre essas coisas. Eu olho o lado B das coisas, né? E eu acho que é uma linha legal. Então, quem quiser me seguir, me segue lá no LinkedIn. É a única que eu exploro. O resto eu sou uma negação, assim, eu desisti já. Perfeito. Lucas, e onde o pessoal te encontra? O mesmo também no LinkedIn, Bruno, Lucas Ornelas. Enfim, o meu grande foco ali, que eu estou começando a ter mais pacing no negócio, é realmente no LinkedIn. Gosto muito das palavras aqui do André. Acho que não tem... Eu sempre brinquei que não tem diferença entre a vida pessoal e a vida profissional. Exato. É uma vida só. Então, por que não, enfim, explorar esse lado B dessa vida? Eu vou falar, pô, isso que a o gente tem Lucas que é assim fazer. em casa, no trabalho, ele é um outro cara. Diferente. Não, cara, como É o assim? mesmo cara. É um cara. Como assim? Exatamente. Então, LinkedIn, Bruno. E você, Pedro? Então, eu não era muito usuário de rede nenhuma, mas eu estou mudando, né, Carol? Estou bem mais ativo. LinkedIn, Pedro Henrique Albuquerque. Cara, no meu Instagram, eu tenho um certo medo de rede social, sabe assim? Eu acho que eu tenho medo daquele dip, aquela lupinha, quando você clica, ela te leva ali 40 minutos, 1 hora. Então, eu meio que desinstalo o aplicativo, instalo na sexta-noite, vejo como é que tá a previsão de onda no final de semana, porque eu gosto de surfar, e aí eu vejo se eu vou surfar ou não. E desinstalo na hora que eu descubro a informação. É basicamente isso. Mas eu tenho tentado me familiarizar porque realmente parece que eu tô recomeçando ali com a ferramenta, não perder muito tempo ali, mas usar ela, bloquear certos conteúdos, tentar usar ela a meu favor. Então eu tenho o meu Instagram lá, o Pedro Albuquerque, e ainda tem muita coisa pessoal, mas eu tenho usado, tenho visto ali algumas coisas, mas o LinkedIn, sem dúvida, pra gente é o... É a melhor eu tinha um certo trauma também, muito pelo que o André tá falando, porque tem, cara, assim, tem muita mentira, né? Tem muito escritor de texto em LinkedIn. Nossa. E eu tenho opiniões muito impopulares sobre temas que são, talvez, populares. E aí você, às vezes, você fica na dúvida se emite do que... essa opinião ou se você se guarda. Você fica naquela dúvida de, pô, o silêncio não te gera problema, mas também se você não emite opinião, ninguém sabe quem você é. Então, eu fico nessa dúvida. Então, tenho trabalhado, o pessoal tem assessorado, tem dado uma força. Eu tenho escrito alguns textos ali, muito do nosso mercado, né, defendendo muito a causa de... E eu não sei se funciona para vocês, assim, só funciona para mim quando é autoral. Né? Eu não sei se é para vocês assim, porque sim. Eu tenho que ter vontade de escrever sobre aquilo. Exato. E eu não dá para alguém escrever aquilo por mim, porque não tá sentindo aquilo ali. Sim. Então acho que essa voz é legal. E é você postando no final do dia, né? Para todos que estão vendo, é você. Então tem que sair de você. Tem que sair de você. E eu acho que quando você faz isso de forma... Né, eu gostei, Pedro. Você usou genuíno, né? Sim. Relações genuínas. Você faz de forma genuína. Pô, tive um negócio aqui, quero escrever sobre isso. Senti um troço aqui, quero escrever sobre isso. Pô, tem um insight aqui da... Porque o que você vai mais ver? Faz uma experiência. Você vai pegar agora, nos próximos dias, todo mundo vai fazer um post mais ou menos parecido em relação à NRF. É verdade. Já começou a sair. Estive na NRF, não sei o quê, o maior evento de não sei o quê, nas relações. Vai ser quase tudo igual. Daí você fala, cara, tá bom. O que eu posso falar sobre isso? Que é diferente, que uma pessoa vai ler e vai falar assim, cara... Genuíno é a palavra. A gente pode falar sobre esse momento aqui, que a gente está se conectando, falando sobre as coisas, pode falar sobre o que mudou na vida da cidade. Eu me interesso pela mobilidade, dizer assim, cara, eu tive uma vivência aqui, diferente da época que eu tive morando aqui, que mudou
a mobilidade das pessoas. Ou, por exemplo, eu fui numa farmácia, eu não tinha visto isso. Pô, tudo trancado. Eu fui comprar um Porque analgésico É. e não consegui pegar uma aspirina porque estava trancado. Se não roubam. Isso é uma mudança de comportamento. Eu acho que é legal você falar sobre essas coisas do dia a dia, o que isso impacta na vida Contar das pessoas, das curiosidades, a empresas. sua leitura, a sua percepção. Minha percepção sobre o comportamento humano, sobre o que eu vi, mas não que eu... Né, aquilo que é protocolar, aquilo que não é protocolar, porque ninguém tem interesse no que é protocolar. Você pode até fazer, cara, eu preciso estar no LinkedIn, porque se eu não estiver no LinkedIn, ninguém me vê, ninguém vai contratar minha empresa. Isso é um jeito, e tá tudo certo. A outra é, eu quero estar, eu preciso estar, por quê? Porque eu quero me fazer ouvir. Sim. Eu quero que as pessoas ouçam o que eu tenho para dizer e tal, porque eu acho que eu agrego alguma coisa. Eu tenho, né, vivência, experiência. E isso é o lado mais bacana. Eu já caí na tentação de ser protocolar um dia, mas há muito tempo eu tento escapar disso. Às vezes, né, Tem um certo protocolo que às vezes tem que fazer um às vezes pouco, tem, mas concordo. Tem que ser genuíno, tem que ser algo leve ali. Muitíssimo obrigado, senhores. Pô, Foi a um gente prazer. agradece aí, E prazer. estão convidados para voltarem separadamente, conjuntamente. Eu sei que talvez vocês acabem passando por Nova York em outras oportunidades. Avisem antes e Opa! vamos montar uma mesa sobre diferentes temas. Você falou em RH, tem um monte de brasileiro muito legal que mora e trabalha em RH em empresas por aqui. E é muito bacana quando a gente mistura a pessoa que é do RH com quem não é do RH. E vamos falar sobre Eu acho. coisas que a gente acha que seja legal. Afinal de contas, o propósito do podcast é falar sobre negócios, investimento, desenvolvimento pessoal, competências. Me perguntam, para quem que é o podcast? Eu falo, para quem quer ser melhor amanhã do que foi hoje, para quem quer vencer, para quem quer progredir, né? Pode ser o trainee, pode ser o dentista que é dentista, mas ele quer entender melhor, mais de negócio, ou quer se desenvolver. Pode ser o que for, né? Muitíssimo obrigado, Legal, senhores. Bruno. Parabéns pela iniciativa aí. Foi um prazer, super parabéns, muito, muito bacana. Eu que agradeço. Valeu, Eu agradeço. obrigado pela oportunidade, Bruno. E eu agradeço também vocês que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam, logicamente, de seguir o canal, acionar o sininho. Para me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano, e nos encontramos a semana que vem. Obrigado.